segundo ano é a professora Cíntia. Hoje estou com o modelo de princesa. Sim, porque nossa aula de matemática falaremos sobre uma princesa muito linda, a Bela Adormecida. Bela Adormecida na aula de matemática. Mas antes de tratar desse assunto, vamos às nossas rotinas? Não esqueça, reserve um lugar em sua casa que seja calmo e sossegado para fazer as suas atividades. Não as acumule. Faça sempre uma por dia, com calma, e sempre que tiver dúvidas, procure sua professora e os canais que estão disponibilizados para te ajudar. Ok? Vamos para a nossa aula? Um beijão. Vamos lá! Olá, crianças! É a professora Cíntia. Estou aqui para dar mais uma aula para vocês, turminha do segundo ano, da atividade 10.4 e a 10.5. Na atividade 10.4, vamos explorar a sequência na ordem da casa das centenas, de 100 em 100 até 1000. E vamos comparar esses números da ordem da centena. Na atividade 10.5, vamos lembrar um pouquinho sobre tabelas, mas dessa vez com dupla entrada. Não será difícil não, tenho certeza. E ainda, agora, vou falar de uma coisa muito legal para vocês. Para tornar nossa aula mais divertida, vou falar de uma participação especial na nossa aula, que é a da Bela Adormecida. Isso mesmo. Mas, professora, o que a Bela Adormecida tem a ver com matemática? Lembram quanto tempo ela dormiu? Conseguem se lembrar? Quem disse 100 anos, acertou. E é aí, na casa da centena, o número 100, que começa a nossa aula de hoje. E vai ser bem divertida. Vamos lá? Olá, crianças! É a professora Cíntia, sim. Estou aqui do lado da Bela Adormecida. Não vamos fazer barulho para ela não acordar. Ah, esqueci. Sabemos como ela acorda, não é? Ela não irá acordar, porque ela vai dormir por 100 anos. Isso mesmo. É a nossa aula de matemática, casa da centena, número 100. Então, a professora quer saber de vocês até que número vocês sabem contar. Se vocês começarem do zero, sabem contar mais que 100? Sabem contar até mais que 200? Gostaria que vocês fizessem essa contagem e falassem para sua professora até que número você sabe contar. Também veremos a seguir a comparação de números na ordem da casa da centena. Vamos ver qual número é maior. Estão preparados? Vamos lá. E vamos deixá-la dormir sossegada. Mas ela estará aqui conosco ainda, continuará com a nossa aula. Então, um beijão meu e da Bela Adormecida. Bom, crianças, agora que já tivemos uma conversa muito agradável sobre a nossa aula, vamos ler atividade 10.4. Explorar a sequência de números naturais da página 63. Mas antes, vamos observar um pouquinho a casa da dezena e a casa das centenas? Temos aqui, qual é o número maior? 45 ou 129? Se formos lembrar um pouquinho do que a professora falou, lembramos que a casa da centena é composta de 3 números. O 9 é a unidade, o 2 é a dezena, que ele representa o número 20, né, na nossa leitura. 129, ele representa 2 dezenas, e o 100, que representa uma centena. Então, aqui nós temos 3 ordens: unidade, dezena, centena. E aqui nós temos o número 45, que temos a ordem da unidade e a ordem da dezena. Que aqui nós temos na dezena 4, que representa 4 dezenas, o número 40. 40 mais 5, 45. 129, 129. Então, aqui nós vamos observar qual é o número maior.
Pelas dicas que a professora deu, acredito que vocês já conseguiram acertar qual é o número maior, não é? 129 ou 45? Quem falou 129 acertou. Parabéns! E nesta outra situação aqui, em que nós temos dois números, mas os dois estão na casa da centena. Temos três números com centena, 129 e 137. Aí, a professora vai dar uma dica para vocês. Vocês vão observar qual o número que vem primeiro. É o 129 ou é o 137? Vamos contar desde o 120? 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, depois do 129, 130. Aí começamos de novo. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137. Então, observamos que o número 129 ele vem primeiro. Então, o número maior é o que vem depois. É o 137. Então, o número maior aqui é esse bonitinho. 137. Entenderam? Tenho certeza que sim. Vamos agora abrir nessa página aqui. A Cidade 10.4 da página 63. Vamos observar atentamente esta página e vamos começar com a questão 1. Vamos lá? Para responder essas questões, temos que ficar observando este quadro. Este quadro começa do 100 e vai até o 1000. Vamos lá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000, já saímos da casa da centena. Já entramos na casa do milhar. Então, aqui do lado de cada número, nós temos a escrita dele por extenso. Vamos prestar atenção? Olha o 100, como escrevemos o 100. 200, 300. Temos visto isso na aula de língua portuguesa, não é? Esse N no meio da palavra. 400, 500, 600. E toda vez que nós vamos escrever 600 e 700, utilizamos o C, porque vem da palavra 100, do cento, não é? 800, 900 e 1000. Depois que observamos esse quadro, vamos responder as questões. Vamos para A. Até que número você sabe contar? Lembra que a professora já perguntou isso? Mas vamos tentar sem olhar em lugar nenhum. Vamos tentar contar a partir do que temos em nossa cabecinha, dos números que já estudamos. Vamos começar do 0 e vamos ver até que número a gente consegue contar. Qualquer coisa, pede para um adulto te acompanhar para ver se está fazendo a sequência correta. Vamos fazer a leitura da B? Você conhece os números escritos a seguir? Você conhece esses números que nós lemos? Até o 1000? Nossa, hein? Vocês são 10. E na C, leia cada um deles. Se quiser fazer a leitura novamente com calma, faça aí em sua casa neste momento do vídeo. Aqui nessa outra questão, está falando para nós. Qual é o maior número escrito nas cartelas abaixo? Circule. Vamos fazer a leitura dos números? Temos aqui o 123, o 132, o 142, 159,
160 e 155. Está perguntando na linha aqui embaixo. Depois que vocês circularam o número maior, esse número é maior ou menor que 200? Vocês vão observar aqui qual o número maior que existe entre esses. Depois que vocês circularam, vocês vão responder esta questão. Esse número é maior ou menor que 200? Acredito que cada um de vocês tem uma estratégia bem específica para fazer esse exercício e vai conseguir responder com as explicações que não só a professora Cíntia tem dado a vocês, como a professora de vocês nas aulas que estão tendo remotas. Mas caso ainda não tenha conseguido entender, pode voltar o vídeo quantas vezes for necessária ou peça ajuda, que eu tenho certeza que a professora e os canais que estão disponibilizados para ajudar vocês terão o maior prazer em ajudá-los a resolver essa questão. Então, vamos ficar por aqui. A professora aguarda ansiosamente a nossa próxima aula. E um beijão. Bons estudos para vocês. Olá, turminha. Olha ela aí de novo. E ela está bem feliz, porque ela já teve o seu final feliz com o seu príncipe. Então, ela está aqui comigo para juntos começarmos a atividade da página 10.5. Falaremos para vocês sobre as tabelas. Lembram das tabelas? Pensar um pouquinho. Falamos isso recentemente em aulas passadas, sobre como se monta uma tabela, como se organiza os dados numa tabela, que uma tabela tem um título, tem uma fonte, não é? Que serve para nós organizarmos os dados coletados em uma pesquisa e coletarmos nessa tabela, que ela é formada por linhas, colunas, não é verdade? Ah, conseguiram se lembrar, não é? Então, é isso que nós vamos ver na próxima aula, sobre as tabelas e com dupla entrada. Então, vamos à nossa aula. Vem comigo! Após estudarmos sobre a Casa da Centena, junto com a Cinderela, que foi uma aula muito agradável, agora estamos só eu e vocês para estudarmos a atividade 10.5, mas pode ser que ela ainda apareça no final da aula. Vamos explorar a leitura e a interpretação de dados apresentados em uma tabela. Já vimos tabela em crianças de dupla entrada da página 64. Acredito que será moleza para vocês. Essa atividade 10.5 teve que sofrer uma adaptação. Por quê? Porque aqui vocês teriam que preencher os dados que nós estaríamos fornecendo em sala de aula. Vamos ler para vocês terem uma noção? Você e seus amigos vão usar tampinhas coloridas, que cada um trouxe de casa. Ninguém trouxe nada de casa, não é? Ou que a professora forneceu. Eu também não forneci nada. Em grupo, contem as tampinhas e registrem no quadro o total de cada cor. Não montamos grupos, não é verdade? Estamos vivendo nessa situação difícil por enquanto, mas em breve estaremos juntos, mas no momento tivemos que fazer essa adaptação. Então, vamos lá. O que teríamos que fazer em sala de aula? Teríamos que organizar a sala. Vamos observar a coluna. Quantos grupos tem aqui? 4. Teríamos que dividir a sala em 4 grupos. E cada um desses grupos ficaria com uma cor de tampinhas, correto? Então, vamos para a adaptação dessa aula. Montamos aqui para vocês um quadro já com os números para que vocês possam responder as atividades que estão abaixo dessa tabela.
Depois de lermos o enunciado, lembramos que a professora na aula anterior lembrou que, como uma história, principalmente a que vimos hoje, ela tem um título, não é? O conto. Qual é o título? Cinderela. Todas as histórias têm um título. E fomos lembrar também que as tabelas, elas têm um título. Então, vocês vão colocar aqui o título dessa tabela. Isso vocês conseguem preencher. E vimos também que elas têm uma fonte que vocês vão preencher aqui embaixo dessa tabela. Então, vamos fazer a leitura dessa tabela? Após terem colocado o título, vamos ler. Grupo 1. Temos 25 tampinhas verdes, 30 azuis e 22 brancas. Grupo 2. Temos 23 verdes, 29 azuis e 28 brancas. Grupo 3. Temos 35 verdes, 45 azuis e 32 brancas. Grupo 4, temos 25 verdes, 58 azuis e 19 brancas. Observem que ao final temos uma palavrinha escrito total. Embaixo aqui também está escrito total. Então, depois que vocês preencherem essa tabela aí no livro, vocês vão colocar esses números que estão aqui no livrinho de vocês, preencherem o título, a fonte. Vocês vão contar o total de cada linha e de cada coluna da tabela. Lembram que a tabela é um quadro formado com o título, a fonte, com linhas e colunas. Neste aqui, nós iremos preencher. Qual é o total do grupo 1? O grupo 1 está em linhas. Então, nós vamos contar todos os números que estão na linha do grupo 1. E vamos preencher o total aqui. Quais são os números que pertencem ao grupo 1? 25, 30 e 22. Qual é o total? Não vou falar. Linha 2, grupo 2. Qual é o total do 23? Do 23, do 29 e do 28. Qual é o total do grupo da linha 3? Vou colocar aqui. E qual é o total do grupo da linha 4? Mas, além de somar, né? Soma, é uma soma. As linhas terão que somar também as colunas. Meu Deus, professora, não vou conseguir. Vai sim. Vamos somar as colunas. As colunas estão por cores, não estão por grupos. Olha aqui as colunas. Coluna das cores verdes, coluna das cores azuis, coluna das cores brancas. E o total eu vou escrever embaixo delas. Então, qual é o total das tampinhas verdes? Eu vou somar 25, mais 23, mais 35 e mais 25. E vou colocar o total aqui. A mesma coisa eu falei com as azuis e farei com as brancas. Ok? Acredito que não terão nenhuma dúvida, certo? Depois que preencherem esse quadro, vamos responder aquelas perguntinhas da próxima página, que está abaixo da tabela. Preenchido o quadro, responda. Então, depois que vocês preencheram todo aquele quadro, com o total das linhas, o total das colunas e colocaram os números que estão aqui fornecidos para vocês, vocês vão responder. Quantas tampinhas verdes foram contadas? Então, vamos dar uma voltadinha aqui. No slide verde, vocês vão contar esses números aqui. Mas, como vocês já contaram,
e o número já está aqui, será muito fácil responder essa questão, porque aqui embaixo já terá o total das tampinhas verdes. Então, vocês só vão acrescentar aqui. Na questão B, quantos foram as tampinhas azuis? A mesma coisa. Embaixo da coluna azul já vai estar o total. É só copiar aqui na linha que está perguntando. Na C, qual dos grupos contou a maior quantidade de tampinhas? E quantas foram? Observem agora que não estamos mais falando das colunas. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Estamos falando dos grupos, estamos falando das linhas. Então, vocês já contaram quanto tem em cada linha? Ficará fácil observar qual grupo que tem maior quantidade de tampinhas. E quais foram essas tampinhas? Quantas foram essas tampinhas? É só colocar aqui. Na D, está perguntando algo que depende da sua resposta da letra C. Está perguntando, esse grupo contou mais de 100 tampinhas? Então, vocês vão perceber que se esse grupo contou mais de 100 tampinhas ou menos de 100 tampinhas. Acredito que com essas explicações que a professora fez para vocês, vocês conseguirão desenvolver essas atividades, prestando bastante atenção e, se precisar, voltem o vídeo quantas vezes for preciso. Mas, se mesmo assim não conseguiu ainda entender, peça ajuda da sua professora e dos canais que estão disponibilizados. E esquecendo, não esqueça de colocar a data no livro, quando fizerem, e no caderno. Então, até a próxima aula! Bom, crianças, e agora chegamos ao final da nossa aulinha de hoje, da atividade 10.4 e da 10.5. E acredito que vocês tenham gostado bastante da Bela Adormecida. Até eu me transformei em Bela Adormecida. E assim como a Bela Adormecida teve um final feliz em sua história, nós também temos um final feliz hoje, não é? Aprendemos bastante. Então, até a próxima aula. E não esqueçam, se vocês tiverem alguma dúvida, sempre procure os canais disponibilizados para você ou a sua professora. Todos teremos o maior prazer em ajudá-lo. Então, beijão, até a nossa próxima aula.